tava navegando na internet e eu vi uma parada que me chamou muito a atenção. Anúncios no Facebook como troca o Nintendo Switch OLED desbloqueado por New 3DS, ou um outro cara aqui querendo trocar o Nintendo Switch Lite por um 3DS Old. Tinha um cara também oferecendo o Nintendo Switch V2 por um New 2DS XL ou New 3DS XL, e um cara até me mandou uma proposta oferecendo o Nintendo Switch OLED pelo New 2DS XL que eu tava vendendo. E aí eu parei pra pensar, por que será que tem gente que prefere trocar um videogame mais atual, mais potente, que ainda lança jogos novos, por um videogame lançado lá em 2011, que não tem mais jogos e que é menos potente? E é justamente por isso que eu trouxe um New 2DS XL e um Nintendo Switch pra gente comparar e dizer se realmente vale a pena trocar o Nintendo Switch por um Nintendo 3DS ou 2DS. E eu já tô aqui com os dois aqui na minha frente, o New 2DS XL e o Nintendo Switch. Esse é o modelo V2, que tem a bateria melhorada. E como eu sei que vocês já conhecem bem cada um dos dois consoles, tem bastante vídeo na internet, então não vou fazer unboxing, não vou mostrar detalhadamente como é cada um, a construção. Eu decidi abordar 3 pontos e a gente vai comparar esses 3 pontos em cada um e qual deles é melhor em cada ponto que a gente abordar. E esses 3 pontos vão ser portabilidade, preço e jogos. E lá no final do vídeo eu também vou abordar um último ponto que eu acho que é crucial para o pessoal querer trocar o Nintendo Switch pelo Nintendo 3DS. E já falando da portabilidade, eu coloquei aqui os dois aqui um embaixo do outro para você ver que realmente o tamanho deles é muito diferente. E esse aqui é o modelo XL. A gente também tem o 3DS Old ou New 3DS modelo pequeno. Esse aqui é o grande e mesmo assim ele é consideravelmente menor do que o Switch. Porque na verdade o Nintendo Switch ele foi feito para ser um console de mesa. E aí só que ele tem um bônus de você conseguir tirar os Joy-Cons e colocar na telinha aqui e você conseguir jogar no modo portátil, no caso sem depender da televisão. Só que portátil mesmo é o 3DS ou o 2DS. Então em questão de portabilidade, tamanho, o 2DS ou 3DS vai ser melhor. E eu vou comparar aqui o tamanho de cada um se eu fosse colocar no bolso aqui para levar para algum lugar. E o Nintendo Switch, esse aqui é claro que é o V2, tem um Switch Lite que é um pouquinho menor, só que mesmo assim ele é maior do que o New 2DS XL. E se eu for colocar o V2 no meu bolso, e o meu bolso é muito grande esse aqui, ele ainda fica um pouquinho para fora. Já o 2DS, esse aqui é o XL, que é o maior, ele já fica tranquilo aqui, nem aparece. Então, no ponto portabilidade, a gente vai ter que concordar que o 3DS ganha nessa. Até porque quando a gente pensa em um console portátil, pelo menos eu penso assim, a gente já pensa em poder levar ele para os lugares com mais facilidade. A gente talvez está na fila do banco, está sentado lá esperando na fila do médico, por exemplo. A gente tira do bolso o 3DS para jogar. Já o Switch já fica um pouco mais complicado, a não ser se for o Switch Lite, porque ele é um pouquinho menor. Mas mesmo assim, ele ainda é um pouquinho maior do que o 2DS ou 3DS e muito maior do que o 3DS Old, né? O modelo pequeno. Então, um ponto para o 3DS. Agora, em relação aos jogos, eu acho que isso é algo mais pessoal, porque também depende do gosto de cada pessoa, de cada jogo, né? Mas é óbvio que o Nintendo Switch ele vai acabar ganhando uma vantagem por ser um console muito mais moderno, com um processador muito melhor do que o 3DS, e acaba que também você consegue jogar muitos jogos, se não quase todos, do 3DS no Switch. Mas isso não quer dizer que seja melhor jogar um jogo de 3DS no Switch do que no próprio 3DS. E um exemplo disso é o próprio Zelda Ocarina of Time. Eu abri aqui e também abri aqui no 3DS. E eu consigo jogar o mesmo jogo nos dois videogames, tanto no Switch quanto no Nintendo 3DS. Mas eu prefiro muito mais jogar, isso é uma opinião minha, prefiro muito mais jogar o Zelda Ocarina of Time no 3DS do que no Nintendo Switch. E eu não falo nem porque essa aqui é a versão em 3D remasterizada e o do Nintendo Switch é a versão de Nintendo 64, porque eu sei que tem como desbloquear o Switch e também instalar essa mesma versão. Só que para mim o que ganha no 3DS é essa segunda tela aqui. E nenhum console vai conseguir emular essa segunda tela, que eu acho muito legal. Eu ter todos os itens aqui na tela de baixo e em cima eu só jogar. Isso eu não consigo emular no Nintendo Switch. Só se a gente falar do AYN Tor, ele já foi feito para emular jogos de 3DS, porque ele tem as duas telas. Mas fora ele, nenhum videogame consegue emular o 3DS e a segunda tela dele. Então acaba que os jogos que eu consigo jogar nos dois videogames, eu prefiro jogar no 3DS. Agora, é óbvio que se eu estiver falando dos novos Zeldas, por exemplo, jogos mais novos mesmo, aí não tem nem comparação. Esse Zelda aqui, para mim, é muito legal. Eu não sei se ele acaba sendo melhor do que o Ocarina
Ocarina of Time, ou esse, ou Breath of the Wild, porque esse aqui é muito completo, muito bem feito, é uma inovação que eu achei surreal, só que eu acho que o Ocarina of Time é mais questão de ser mais antigo, de ter aquele impacto da época, mas esse novo aqui também, quando lançou o Breath of the Wild, no caso, né, e ele mudou toda a dinâmica do Zelda, então acaba que esse jogo aqui, ele é muito legal. Então, eu acho que questão de jogo é ponto pros dois, nenhum deles vai sair melhor do que o outro, os dois são muito bons, é só a questão do jogo que você joga e se você prefere as duas telas ou não. Agora, sobre o jogo, algo que é muito importante falar é o preço dos jogos. Depois eu vou falar sobre o preço dos consoles, mas falando em preço de jogos, acaba sendo muito difícil comprar os jogos pro Switch, porque hoje em dia os jogos são muito caros, né? É de 300 para cima, 400. Se você for comprar na loja da Nintendo mesmo, na eShop, é muito caro. Então, a não ser que você desbloqueie o videogame, então fica um pouco salgado para você adquirir os jogos do Switch. Você consegue desbloquear ele, só que a vantagem da questão do desbloqueio no Nintendo 3DS é que hoje você consegue fazer isso da sua própria casa. Eu comprei esse Switch bloqueado e eu desbloqueei ele no dia que eu comprei. Então agora aqui eu consigo baixar os jogos que eu quiser. Eu baixei aqui o Zelda Ocarina of Time, baixei também o Shovel Knight, baixei também o Mario 3D Land. Então, questão de desbloqueio é mais acessível para o 3DS porque você consegue fazer em casa. É só você ter um computador que você já consegue fazer. Já para o Switch, ele está na faixa de uns 300 a 400, às vezes até um pouquinho mais, para você desbloquear ele. Quem não tem tanto entendimento não consegue desbloquear em casa, é melhor levar para alguém que entenda, algum técnico. Então, questão dos preços dos jogos, se você não desbloquear, se você tiver um Switch bloqueado, então já fica um pouco complicado. Agora, se você desbloquear, depois já fica mais tranquilo, é só baixar, então quanto ao preço já não teria mais problema. O problema é desbloquear, que tem que pagar um valorzinho. Então, jogo, ponto para os dois. Agora, em relação a preço dos consoles, a gente vê que hoje, atualmente, o preço do 3DS ele tá absurdamente alto, né? Ele valorizou tanto que você encontra muito 3DS mais caro do que o Switch, até do que o Switch OLED. Esses dias eu encontrei um anúncio de um Nintendo 3DS mais caro do que até o Switch 2, pra você ver como ele tá caro. Então, questão de preço, o 3DS ele hoje você encontra alguns muito mais caros do que o Nintendo Switch. No meu caso mesmo, desses dois aqui, eu paguei mais caro nesse New 2DS XL do que nesse Nintendo Switch V2. Então acaba que hoje o preço influencia bastante para você escolher entre o 3DS ou o Switch. É claro que se você procurar com calma ali na OLX, no Marketplace, você consegue encontrar às vezes um 3DS que esteja, por exemplo, só o aparelho e carregador, às vezes mais barato do que o Nintendo Switch. O que valoriza bastante o Nintendo 3DS é quando ele está completo, com caixa, com berço, com manual, com tudo. Que aí é mais colecionador que vende ou que compra. Então acaba que o preço dele aumenta bastante. Agora quando é ele sozinho, sem caixa, sem nada, só com carregador, você consegue comprar ele na faixa dos 1.000, às vezes até menos. O modelo sem ser o New. O New você encontra no mínimo aí por uns 1.500 mais ou menos. Então acaba que ele é bem caro. Em contrapartida você encontra o Switch V2 por 1.200, 1.100, procurando bem ali, dando uma garimpada. O Switch Lite você consegue encontrar por 700, 800 reais, garimpando bem ali. E isso eu falo com caixa, com tudo, completo. Só o aparelho você consegue encontrar o V2 por 900 reais, mais ou menos, eu já encontrei na OLX. E se você pega uma edição especial, então, do Nintendo 3DS, aí o céu é o limite. O preço, ele varia entre 2, 3 mil. Já vi 3DS com edição especial do Pokémon por 15 mil reais sendo anunciado na OLX. Então, hoje em dia, em relação a preço, também varia muito. Você pode encontrar um 3DS, às vezes, no mesmo valor do Switch. Normalmente está sendo mais caro do que o Switch. Então, se você, às vezes, dá uma garimpada, você consegue ali encontrar um 3DS um pouco mais barato ali, ou na mesma faixa de preço do Nintendo Switch. Mas, falando no geral, então, se eu fosse dar um ponto em relação a preço, eu daria um ponto a favor do Switch, porque na maioria dos casos, a gente encontra Switches mais baratos hoje em dia do que o 3DS, se eu for falar, por exemplo, do New 2DS ou New 3DS XL. Eles hoje em dia estão bem caros. E eu tenho percebido que muita gente também se interessa em trocar o Switch pelo 3DS ou o New 3DS XL, o New 2DS XL, porque também revendem. E pelo 3DS hoje está mais caro e mais valorizado, então às vezes é mais fácil você vender o 3DS do que o próprio Switch. E foi o que aconteceu comigo. O cara me ofereceu o Nintendo Switch OLED nesse New 2DS XL e eu não quis trocar, porque hoje em dia eu consigo encontrar Nintendo Switch OLED por 1.600, 1.700 na caixa completa. E esse daqui eu consigo vender ele mais caro. Então, como eu revendo, então para mim hoje é mais interessante ter o New 2DS XL do que o Switch V2 ou o Switch OLED, que foi a oferta que ele me fez. E o último ponto aqui que eu acho que conta muito pro pessoal preferir
trocar o Switch pelo Nintendo 3DS é a questão da nostalgia. Eu acho que isso conta muito, porque se você for perceber na internet, no Facebook, as pessoas que querem trocar o Switch pelo 3DS são pessoas mais velhas, são pessoas que nasceram ali nos anos 90, pessoas que têm uma nostalgia enorme pelo Nintendo 3DS. Eu, por exemplo, sinto muita nostalgia quando eu pego um 3DS e jogo aqui um Super Mario 3D Land ou o próprio Zelda também. Então tem jogos que me acompanharam na minha infância quando eu jogava no 3DS. Já o Switch é um console mais novo, então não tem tanto essa nostalgia. Então mesmo que eu jogue o mesmo jogo, por exemplo, o Zelda Ocarina of Time, no 3DS ou no Switch, eu vou ter aquela sensação mais nostálgica se eu for jogar no 3DS. Então a questão de nostalgia eu acho que conta muito para as pessoas estarem hoje querendo trocar o Switch, que é um console mais novo, mais potente, com jogos novos, pelo 3DS, que é um console mais antigo. Então no ponto nostalgia, a gente vai dar o ponto para o Nintendo 3DS. Mas na minha opinião, mesmo o 3DS tendo tantos pontos bons assim, como eu falei aqui no vídeo, mas eu acho que não seria tão válido trocar um Switch por um 3DS, porque para mim o Switch ele é um console mais principal e o 3DS é algo para você jogar quando você vai viajar, quando você vai sair, quando você vai para algum lugar e tá esperando ali, você pega o portátil e joga. Mas para mim o console principal acaba sendo o Switch por ser um console mais novo. Então normalmente eu acho que não valeria tanto essa troca. Mas no meu caso hoje, o meu console principal é o computador. Eu acabo jogando todos os meus jogos no computador e para mim, tendo o computador como console principal, talvez eu analisaria trocar o Switch por um 3DS se eu já tivesse jogado todos os jogos de Nintendo Switch que eu gostaria. E aí eu analisaria fazer uma troca assim do Switch por um 3DS. Mas agora eu quero saber de você, porque essa foi a minha opinião. Eu coloquei aqui os pontos e eu considerei a minha opinião. Mas eu quero saber de você. Você trocaria um Nintendo Switch por um Nintendo 3DS? E aí, coloca nos comentários aí se você trocaria. E se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí, se inscreve se você não é inscrito ainda. Me ajuda demais a crescer o canal aqui e poder trazer mais conteúdos como esse para você também que curte o mundo dos games. E é isso, vou ficando por aqui. Eu vou escolher aqui agora o que eu jogo. Se eu jogo um 3DS ou se eu jogo um Switch, não sei o que eu vou fazer. Não sei, eu vou pensar que se eu jogo um Zelda aqui ou um Zelda aqui. Valeu, obrigado aí por me acompanhar até aqui. Tamo junto e até a próxima.